do Senhor em Joel, capítulo 1, sendo que assim damos início, semana passada a introdução, vamos dar início ao texto de Joel propriamente dito, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, Joel 1, capítulo 1, versículo 1, Joel, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Os nossos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e filhos, vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes à outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que ficou do gafanhoto migrador comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei todos que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. Os seus dentes são dentes de leão e tem presa de leoa. Fez da minha vida uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra, todos os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano e saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Desesperai-vos, labradores, uivai vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, a pôr em prática. Faz em nós o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Mas podem ficar sentados. A semana passada nós fizemos a introdução. Se alguém não viu a introdução, ainda não assistiu e quiser assistir, irmão, está no YouTube. É por isso que nós gravamos, para tornar fácil quando às vezes de repente algum irmão estiver impossibilitado de vir. Amém? Se você não viu ainda, veja. Para que faça sentido o livro de Joel, apenas 3 capítulos, precisamos de analisar e perceber em que contexto ele é aplicado aos nossos dias, e este é um texto fácil de aplicar aos nossos dias, num certo sentido fácil, porque o Pedro usou no dia de Pentecostes. Ele disse, e falou e disse, que a palavra de Joel estava sendo cumprida aos seus ouvidos, os ouvidos daqueles que estavam naquele lugar. A profecia de Joel, ela tem um sentido escatológico. O livro de Joel tem um sentido escatológico, tem um sentido no passado, no tempo para o qual foi escrito, e tem um sentido claramente no presente. E claramente no presente é onde nós devemos ocupar a nossa atenção hoje. E analisar como é que esta mensagem é aplicada às nossas vidas. Nós lemos o texto e fala de gafanhoto, não é? E sempre que se fala de gafanhoto na igreja, os irmãos ficam à espera que a gente fale do dízimo. Não tem nada de dízimo aqui, tá, gente? Não tem absolutamente nada de dízimo aqui. E quando fala, né, de praga e de maldição, a pessoa fica a pensar, né, como você vê, o texto não tem nada a ver com dízimo, não tem nada a ver com esse tipo de coisa, mas tem a ver sim com uma situação desesperante que o povo estava neste tempo. Eu queria que você entendesse comigo, passo a passo, no início do capítulo, no início do texto, no início do livro, do capítulo, do texto que estamos a analisar hoje, diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Nós chamamos esta mensagem, o tema desta mensagem, destes 12 capítulos, é uma chamada à realidade. E quem te chama a essa realidade? Qual é a palavra que nós lemos aqui? Quem está a falar? Não é Joel que está a falar, ele está a falar como profeta do Senhor, é Deus a falar ao povo. Portanto, é Deus a falar a nós hoje, dado aquilo que falámos a semana passada, da profecia, da interpretação de Pedro no dia de Pentecostes, e o referir ao profeta Joel. Então a palavra do Senhor, Deus chama à realidade o seu povo. Ele está a falar para aqueles que eram o povo dele, através do seu profeta, e ele chama uma realidade e apresenta ao povo a situação em que o povo está. Porquê é que isto é importante, irmãos? Qual é a importância disto? Do versículo 1 ao versículo 12, Deus está a falar ao povo e está a dizer ao povo: ouvi isto, ó anciãos, e escutai todos os moradores. Para quem se dirige esta palavra?
Mas antes disso, irmãos, espera aí. Por quem a palavra é dada pelo profeta? Amém? Está ali no quadro. Agora, a quem é dirigida esta palavra? Versículo 2 e versículo 3. Olha comigo, diz assim: escutai, ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes à outra geração. A palavra do Senhor, esta palavra que nós estamos a ler, ela foi para aquele tempo, ela era para os anciãos, ela era para todo o povo, e ela deveria ser passada de geração em geração, uns filhos após outros, até chegar à nossa geração, e nós devemos passar esta palavra à geração seguinte. A palavra, claramente, nós sabemos que a palavra de Deus ela é para passar de geração a geração, ela é para passar, e ela tem passado, e graças a Deus, não é? Que continuamos hoje aqui e temos a palavra de Deus conforme ela foi escrita, e a temos nas nossas mãos, e a podemos ler, e hoje temos até nos nossos telefones, e temos em tanto lugar, mas claramente este texto, esta profecia, este chamado à realidade, ela é ordenada especificamente que o povo passasse literalmente estas palavras, assim como está explícito assim a lei de Moisés. Lembram disso? Ensina o teu filho andando e caminhando e sentando. Lembram? Quando Deus disse por meio de Moisés que aquela mensagem fosse passada, exatamente da mesma forma, esta mensagem precisa ser passada. E Deus está a chamar o seu povo e a mostrar ao seu povo a condição em que o povo está. Se nós continuarmos a ler o texto, como já lemos, você continuar a ler, você vê que tem várias pragas que vieram sobre o povo. E o gafanhoto é uma coisa que nós não damos uma grande importância porque a gente vê um de cada vez, não é? 2, 3, 5, 10. Mas uma praga de gafanhotos é uma coisa impossível de se controlar. É uma grande dificuldade. Muitos locais, muitas plantações e muitos locais, muitas vezes têm sido assoladas por grandes pragas de gafanhotos. Embora aqui você pode dizer, e se você gosta de escatologia, você diz, mas tem um sentido escatológico aqui. O gafanhoto não é exatamente um gafanhoto, é um exército e tal. Mas, como eu disse semana passada, nós não estamos com a intenção de definir o texto escatologicamente e buscar aqui no texto o que não está escrito para justificarmos a nossa forma de ver os últimos dias. Mas sim mais um despertar, conforme está escrito, o povo para uma realidade, e Deus chama o povo à atenção para o que está a acontecer. Você acha que o povo não deu conta que isto aconteceu, o gafanhoto veio, destruiu tudo? Acho que o povo não deu conta. Não deu conta que tinha desaparecido o fruto da terra. Não deu conta que estava tudo uma assolação. Olhe para o versículo 7. Fez da minha vida uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, a lançou por terra. Os seus estabelecimentos se embranqueceram. Se o povo não tinha dado conta que tudo isto tinha acontecido, o povo não tinha dado conta que miséria que o povo estava, o povo de Deus estava passando por uma grande dificuldade, uma grande aflição, tinham perdido tudo, o campo estava assolado, a terra estava triste, o trigo estava destruído, versículo 10, o vinho novo se secou, o azeite falta. Acha que eles não tinham dado conta disto? Será que Deus tinha que lembrar o povo da situação? Será que ninguém deu conta? Será que eles estavam tão distraídos assim que eles não viram que tudo estava a ser destruído e que não tinham o que comer, não tinham nada? É claro que eles tinham dado conta. A palavra do Senhor, por intermédio do profeta, começa por apontar ao povo a miséria da realidade em que eles viviam. Vocês estão nesta miséria. Do versículo 13 em diante, vai mudar um pouco, o que nós vamos falar para a semana, se Deus nos permitir, muda, diz, cingimos de pano de saco, manda-os tomar uma atitude. Mas antes de mandar tomar a atitude, ele apresenta uma miséria. Ele apresenta uma dificuldade. Amados, porquê que eu estou a insistir nisto e porquê que eu dividi o capítulo aqui a meio e ficamos só no ponto inicial da miséria em que o povo estava e a gente não vai sair deste assunto hoje? Porquê isso? Porque muitas vezes nós temos os olhos tão fechados para a miséria espiritual em que nós vivemos que nós não estamos acomodados demais à situação e achamos que tudo está bem. Nós às vezes não somos despertos para uma realidade. Mesmo que esteja tudo mal, mesmo que as coisas não estejam indo bem, mesmo que a gente parece que vive numa anestesia. E hoje, nos dias em que nós vivemos, é tudo muito surreal. Nós vivemos uma coisa assim meio estranha. E somos invadidos por um monte de informação que não é exatamente concreta. Nós vivemos num tempo tão triste, irmãos, em que a verdade não é verdade e a realidade não existe. Cada um tem a sua. Você acha uma coisa, o outro acha outra coisa, o outro acha que é outra coisa. Está tudo bem. Desde que cada um respeite uns aos outros, nós vamos tomando o mal por o certo por errado, errado por certo, e a palavra sociedade diz, ai daquele que toma o certo por errado, errado por certo. Nós vivemos numa sociedade completamente miserável e caída. E nós somos bombardeados por um tipo de ideologias e de ideias. Há dias vi um líder religioso, uma foto do Dalai Lama com um versículo bíblico como se fosse a autoria dele.
Eu fiquei like, não foi ele que disse isso, foi Deus que disse isso. Isso está nas Escrituras muito antes do Dalai Lama estar aí. Nós encontramos as pessoas fazendo as coisas mais absurdas e serem apeliadas de pessoas boas e fazendo bem. E não é verdade. E não tem nada a ver. Nós temos as pessoas que tomam causas erradas, elas são elogiadas hoje. Elas são tomadas como coisas certas. E claro que na nossa cabeça vem já, por exemplo, questões como aborto, homossexualidade, questões como a eutanásia, que são claramente questões bíblicas proibidas e questões bíblicas bem definidas. Mas aquela pessoa que toma uma causa errada e a leva à frente, ela é reconhecida como um herói. Ela é reconhecida como alguém que teve a coragem de tomar o assunto certo. O aborto é defendido por gente que é tomada como pessoas heroicas. E elas não são heroicas porque elas estão a defender uma causa errada. Elas estão tomando uma coisa errada. A eutanásia é a mesma coisa, irmãos. Não vá nessa conversa fiada de que a gente não mata a pessoa, só desliga a máquina. É a mesma coisa, irmãos. É pecado. Enquanto tem vida, proteja e lute pela vida. Eu já vi crentes entrar nessa conversa. Muitos, mas já vi muitos. Não tem hipótese. A gente não vai matar, a gente só vai desligar a máquina. Mas se mantiver a máquina ligada, o coração bate. Então mantenha a máquina ligada. Porque a vida pertence a Deus e Ele nos deu a capacidade e instrumentos médicos para que nós possamos suportar a vida. Chama-se literalmente em inglês é suportar a vida, nem sei se em português. Life support. Não é? Então vamos fazê-lo. Nós somos bombardeados por coisas que estão erradas todos os dias, irmãos. Viva bem, viva com BCL. Nunca saiu da minha cabeça, irmãos. Era uma publicidade em Portugal que talvez só irmão José vai lembrar, não sei se ele lembra. Viva bem, viva com BCL. BCL era uma margarina baixa de calorias, quando isso começou a sair, na altura era muito, muito famoso. E você diz, não tem nada de errado, é bem, não, você não precisa de BCL para viver bem, você precisa de Jesus. Então é só mais uma coisa, BCL ajuda. Mas não é o fundamento da sua vida. Você já viu quanto é importante hoje, na sociedade, como é que você parece? Outro dia recebi no correio um papel para fazer tratamento para a queda de cabelo. Eu olhei para a Sónia e disse, não cheguei lá, gente, espera mais uns 10 anos, pelo menos. Disse, gente, olha o que acontece. Eles veem a faixa etária, isso vai começar. Eu já manda, na frente. Nem que for the good news. Na verdade, irmãos, it doesn't bother me at all. De verdade que não. Mas, irmãos, é importante. Quanto dinheiro é gasto neste país? Não, vamos reduzir porque é muito dinheiro neste país. Quanto dinheiro é gasto na sua cidade ou na sua rua em produtos de beleza, em produtos para emagrecer, em produtos para parecer bem? Qual o investimento que se faz nessas coisas? Vamos para diferentes. Qual é o investimento que você faz na sua casa nisso? Quanto é que do seu salário sai para esse tipo de besteira? E você diz assim, não, pastor, não é besteira que todo mundo faz. É certo, eu não estou a dizer que não é. Eu estou a dizer o valor que tem. Eu não estou a dizer que você não deve fazer. Eu não estou a dizer que você não deve fazer para parecer bem. Mas é o valor que essas coisas têm. E são tomadas para... E se você não faz, você sente-se mal consigo próprio. Tem gente que não sai da porta de casa. Espero não falar para ninguém aqui, irmãos. Se falar imenso. Não sai da porta de casa se não puser maquiagem. Seja inteligente. É esse o valor. Mas é capaz de sair da porta de casa sem se parecer com Jesus. Mas é capaz de sair da porta de casa sem ter lido as Escrituras. Mas não saiu sem pôr maquiagem. Espero não estar a falar para ninguém em particular. Nem se enfiou o carapuço, a mão enfia, leva para casa e emenda-se. Mas é verdade. Irmãos, não é ridículo, gente. Você já pensou nisso? Trocamos os valores certos pelos valores e não damos conta. Mas você, tudo o que eu falei agora, você sabe que é assim. Mas o problema é isso que Jesus, que Deus está a falar aqui, é que ao chamar a atenção para a realidade. Nós preocupamos com tanta coisa, com o nosso exterior, e o nosso interior às vezes cheio de rapina, como Jesus falou. Um coração amargurado. Às vezes uma vida triste, sem a presença do Espírito Santo. Sem saber como é que vai ser a sua eternidade. Mas todo mundo tem 401k. Se não tem, você deve fazer também, que eu sou a favor do 401k, planozinho de reforma. Ou 401k o 401k tornou-se uma expressão nos Estados Unidos. Porque na verdade não é 401k, é o plano de reforma que você tem. O plano que você tem, ou a ideia que você tem, ou o dinheirinho que você pôs de lado. Não está nada de errado com isso. Mas às vezes preocupamos tanto com isso e tão pouco com a eternidade. Quanto é que você tem no 401k?
Quanto é que, ou no seu plano de reforma? E quanto é que você ainda tem investido na vida eterna? Quantas horas nós investimos? Irmãos, quer ver os nossos filhos? A gente investe horas na escola dos nossos filhos e tão pouco a ensiná-los as Escrituras. Faz uma oração a deitar. Vou falar contra mim muitas vezes. Recebe um e-mail da escola, a gente para tudo para atender o e-mail da escola porque a professora perguntou ou pediu uma coisa qualquer. Se a professora comunical pedir uma coisa qualquer, ou o pastor der um livro para ler com o filho, ou não lê, arruma para lá. Nós estamos completamente, irmãos, a viver esta miséria. Eu estou a apresentar a miséria dos nossos dias. Esta é a miséria que nós vivemos e estamos como vivendo num sistema que, porque todo mundo está a fazer assim, nós não nos apercebemos que corremos grande risco, a nossa alma corre grande risco porque valorizamos coisa que não presta. E coisa que é importante, que é valiosa, ela tem passado. Ela está passando ao lado. Entre anos, 100 anos, a gente sempre pegar num bom livro de teologia, ler, estudar um livro da Bíblia. A gente até diz, prefiro estar na casa do Senhor um dia que noutra parte dele. Só decorou o versículo, porque aplicaram uma miséria muitas vezes. Estou a falar diretamente para ninguém, irmãos. Estou a falar de todas as coisas que a realidade da que a Igreja de Cristo tem. Não estou a dar recados a ninguém. Eu estou a falar várias coisas para trazer uma realidade, despertar-nos para uma realidade. A gente assiste as notícias, mas se calhar não passa uma hora em oração. A gente tomou o pequeno almoço, mas não tirou um dia para jejuar. A gente comeu, mas não tirou um dia para estar nas presenças do Senhor. A gente faz todas as coisas, nós temos tempo para tudo. Mas não investe na realidade. Porquê? Porque todo o mundo, a realidade que é o reino dos céus, porque todo o mundo está fazendo da mesma maneira, a gente vai na onda. É por isso que Deus está mostrando a realidade. É por isso que a gente muitas vezes, irmãos, cai em pecado, faz aquilo que não agrada a Deus, tropeça, não tem vitória. E não sabe porquê. Deus, eu quero ser vitorioso. Deus, eu quero ter alegria. A gente sabe que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, não é? Você sente-se realmente assim feliz? Seja sincero. Tem uma alegria extraordinária, fora do normal, de alguém que está a viver. Uau! O crente é para viver assim ou não? Nós temos a alegria da salvação eterna, que ninguém pode tirar. A nossa vida está guardada em Cristo. Para tudo sempre. Nada nos pode arrancar das mãos do Senhor. E a gente não anda muitas vezes que é baixo. E às vezes a gente ainda quer se desculpar, porque até o Spurgeon já tem uma depressão. Eu já não suporto essa história, irmãos. Tem tanta gente já a dizer-me essa história. Eu já ouvi que o Spurgeon já tem depressão. Eu não quero nem saber. Eu não estou preocupado com a depressão do Spurgeon. Até porque não estou mesmo. Ele já está na eternidade com Jesus. Mas todo mundo fica preso nessa. E insistir nisso. Eu não estou a falar, amados irmãos, eu não estou a falar. É que já me ouvi essa conversa de vários lados. Eu já não suporto mais ouvir. Se calhar estou a resistir ao Espírito Santo. Amados, a realidade é que nós temos a alegria da salvação e temos que ser gente alegre. Não é porque você está valorizando a coisa errada. E depois a gente compara, não é? Os irmãozinhos lá não sei onde, caminham horas para ir à casa do Senhor e vão com alegria. Não é? Lá em África, coitados. A igreja debaixo de uma árvore. Que bonito. E a gente fica impactado com essa história, não é? E depois vivemos nos Estados Unidos, irmãos, e tem de tudo para nos distrair das coisas de Deus. Não nos falta nada. Não falta programa de férias, não falta passeiozinho para ir dar, não falta obrigações para ter, não falta nada para nos afastar das coisas de Deus. E quando dá um problema qualquer na gente, deu um problemazinho qualquer na gente, coisa mínima assim que todo mundo tem, a gente acha que é o fim do mundo, faz uma confusão da coisa. Entrou em pânico. Crente desesperado é uma coisa horrível de se ver, gente. É uma coisa horrível de se ver, irmãos. Eu estou a falar para mim também. A gente fica desesperado por coisa que não presta. Parece que não tem esperança. Parece que não tem Cristo. Parece igual ao mundo. Parece que não tem uma forma diferente de viver. Ficam desesperado. Não sabe o que há a fazer. Parece uma barata tonta. Quer desistir. O crente que quer desistir é que eu acho impressionante. Vem a luta e ele quer desistir. Alguma vez, irmãos? Não vou falar, não é todos que estão aqui, porque, entretanto, as coisas mudaram aqui na igreja, mas houve uma semana que todos os casais da igreja, nessa semana, vieram dizer que queriam se divorciar. Todos. Isto foi verdade, irmãos, foi verdade. Rigorosamente verdade.
Como os dois. É por isso que eu falei que nem todos estão aqui, eram parte disso. Sabes que você começa a olhar uns para os outros. Não, casais que os dois estavam na igreja na altura. Os dois crentes batizados, eu vou ser mais específico. Na altura, nessa época, isso é um tempo atrás, irmãos. Isso é um tempo atrás. Os irmãos que estavam, os casais estavam na igreja, casados, batizados, servindo ao Senhor, nessa semana, todos decidiram divorciar. Parece combinado. Se combinaram. Porque os dois são uma só carne, basta um dizer que para mim já os dois decidiram, não é? Os dois não são uma só carne. Um falou, é o que os dois decidiram. E vem todo mundo ter comigo. Um deles, de cada casal, vem ter comigo, querido divorciar. Casais todos da igreja Clifton. Todos. Sabe, só foi pena não ter um azorraga. Sabe o que é o azorraga? Que Jesus usou? Foi quase igual, gente. Que é chicotes? Yeah. Chamei todo mundo no escritório e disse mesmo, mas o diabo está feliz esta semana. Sim, senhor. Vocês conseguiram. Ninguém sabia porque é que o outro estava lá, porque ninguém sabia o que os outros tinham dito. Eu disse, todos vocês disseram a mesma coisa esta semana. Você não acha que é uma satanás? Está doido? Crente quer divorciar? Sério? Mas se a gente ler aquele versículo, mas as tribulações deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós já se revelada. Você quer dizer amém? Amém! Aqui não tem esse costume, graças a Deus, que ao menos também ninguém é hipócrita, né? Amém? Se é uma tribulaçãozinha, irmão, já vai embora. Vai nada, pastor, você não sabe, vai durar até o fim da minha vida. É o que eu disse, já vai embora, nem eternidade não tem. Foi o que eu falei. Ou você acha que você acha qual é a solução? Tem outra solução? Eu falei de casamento, mas vou falar de muitas outras coisas. Você tem solução? Escuta, você tem solução? Está casado? Estão casados aqui. Como é que você vai ver o resto da sua vida? É com essa figura que você casou. Errou. Problema seu. Mas também não importa, irmão, que lá na eternidade nem são casados nem dados em casamento. Pronto, está resolvido. Graças a Deus que é isso, irmão. Você entendeu o que eu estou a dizer? Isso é coisa de crente, desistir. Mas depois é engraçado, irmãos, que a gente olha para Pedro e diz assim, como é que ele foi capaz de trair Jesus? Irmãos, o Pedro estava lá sozinho, estavam a condenar o mestre, os outros nem lá apareceram, só tinha lá um que fugiu, né? Que a gente nem sabe direito quem é. E Pedro fica lá sozinho. E está lá na fogueira porque ele não queria estar muito longe de Jesus, porque ele tinha prometido que ia com ele até à morte. Eu não estou a desculpar Pedro, Pedro pecou. Então pecou que ele foi chorar amargamente, não é? Está comigo ou não? Certo? Eu não estou a desculpar Pedro. Mas ele ainda estava lá, ainda tentou. Os outros nem lá apareceram. Assim ou não foi? A gente fica, como é que ele viu Jesus curar? E ele viu Jesus operar? E ele ouviu a palavra de Jesus? E ele vai e nega Jesus? Na hora que Jesus mais precisou. Já ouvi pregador fazer isto num espetáculo. Eu sempre que olho para a história de Pedro, lembro de mim, irmãos. Só que lembro de mim. Eu já vi Jesus operar. Eu lembro de mim. Eu já vi Jesus operar, já vi Jesus fazer milagres, já vi Jesus salvar a minha alma. Sem eu fazer nada, sem eu merecer. E tantas vezes na hora que eu devia de estar a lutar pela causa do mestre, eu desisto, quero desistir, fico desanimado. E depois a gente arranja desculpa. Não, mas você não entendeu. Alguns de vocês estão a pensar assim, não, ele não sabe nada. Como é o infeliz, não é o infeliz? Assim que eu vou dizer, o infeliz. Não sabe nada, o infeliz. É isso, o infeliz. Às vezes ela fala, não sabe nada, o infeliz. O inocente. Vocês estão a olhar para mim, olha isso. Não sabe nada, sabe lá como é que é a minha vida. Sabe lá, você sabe como é a minha. Mas a gente sabe como é que foi de Pedro, não sabe? E a gente sabe que ele errou, não sabe? E mais tarde, como é que foi? Segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não quis ser crucificado como o seu mestre. Na hora que deu o despertamento dele. Ele foi mesmo até a morte. Ele não disse que ia. E foi. E segundo a história, ele foi crucificado de cabeça para baixo porque não quis ser crucificado como Jesus. Porque não era digno de morrer como morreu o seu mestre. É isso que a gente precisa, irmãos. A gente precisa de, em primeiro lugar, antes de a gente pensar em ter vitória espiritual, verificar e analisar a miséria espiritual que a Igreja de Cristo Jesus hoje vive. O gafanhoto veio, arrancou, que sobrou o gafanhoto, veio o outro, que sobrou do outro, veio o outro, que sobrou do outro, veio o outro.
Tal e qual como no texto. E nós continuamos com a nossa vidinha, fazemos as nossas coisinhas e achamos que está tudo bem. E para o ano, na passagem do ano, a gente faz um voto a Deus. Senhor, eu vou ser mais fiel este ano. Eu vou evangelizar mais. Eu vou fazer desta maneira. E a primeira semana de janeiro, normalmente, é a semana que você está a preparar para começar. Até dezembro não faz nada. Volta à mesma história. E assim entra ano e sai ano. E o dia do Senhor que o profeta Joel falou, está a chegar. O dia do Senhor que o profeta Joel falou e que Pedro disse que se cumpriu hoje, que está a chegar hoje, naqueles últimos dias que nós estudamos a semana passada. Está a vir. Se não vier para a igreja toda, vai vir para si. Vai ter o dia onde vai ser tarde demais para trabalhar. Vai ser o dia que vai ser tarde demais para você dar conta. Nós vivemos num sistema, irmãos, tão idiota. A Igreja de Cristo Jesus tem que ter os olhos muito mais abertos. Nós vivemos num sistema tão idiota que eu fico a pensar, mas nós sabem, a gente trabalha com máquinas de anestesia e o Juliano sabe. E às vezes eu fico a pensar que é como uma máquina de anestesia muito grande, que de vez em quando há uns sopros e todo mundo anda meio tonto isto. Assim, não dá conta. E ninguém deu conta que o presidente deste país não é um político, ainda ninguém deu conta. Ainda ninguém deu conta que tem que ter qualquer coisa muito errada. Eu já falei aqui, eu já há muito tempo que eu falei isto, ainda ninguém deu conta que se você tiver um problema no coração e você precisar de um cardiologista que lhe faça uma cirurgia, você vai procurar um cardiologista, não vai? Mas você tem um amigo que ele é canalizador, tá? E ele dá um jeito nos tubos. Você já viu ele arranjar lá o seu sink? E você diz, espera, eu estou com um problema no coração e ele falar, não é, o falar é bom. E eu não estou muito contente com o cardiologista, não creio muito no cardiologista, acho que ele não sabe nada. Eu vou pedir ao canalizador para abrir aqui e arranjar. Você faria isso? Foi isso que os Estados Unidos fizeram. O falar não é político, ele não sabe nada de gente. Ele sabe de números de economia. Mas chegou ao ponto, irmãos, eu só estou a mostrar, a falar do Presidente, irmãos, vamos respeitar o nosso Presidente, amar o Presidente e seguir a direção que o Presidente tiver, porque a Bíblia nos manda amar aqueles que estão a respeitar, estão em autoridade. Eu não estou aqui a desrespeitar o Presidente, eu só estou a mostrar onde nós estamos, ao que chegou, irmãos. O falar dá um jeito de... Deus permitiu que chegasse. Ou que Deus permitiu que chegasse, sem dúvida. Ou que Deus permitiu que chegasse, sem dúvida. Mas onde nós estamos, irmãos? Pegou-se no falar que dá um jeito com números. Correto ou incorretamente, que ainda tem mais, é que é muito questionável como é que ele chegou à fortuna que chegou, não é? Todo mundo questiona, não é? Mas pega no falar que ele dá um jeito para números e vai fazer a American Great Again. É ele a solução. Falar não percebe nada de política, ele não é político. Ele nunca foi político. Dá um jeito de números. Mas pega no falar e põe no lugar do político, porque o político está desacreditado. E todo mundo acha normal. Todo mundo acha normal. Só usa isto quem está na oposição. Mas parece que ninguém dá conta. Amados, nós vivemos uma sociedade tão imbecil, tão sem sentido. E a Igreja de Cristo Jesus agora parece igual. O fulano chega no púlpito, diz a maior aberração, a maior asneira, e o povo diz amém. A pessoa fala, as pessoas, eles falam, yeah, I know, mas não pela razão certa sequer. O pregador chega no púlpito, fala um disparate, e aí parece que ninguém tem Bíblia, ninguém foi ver, mas espera aí, onde é que eu tiro isto? Frases que nós repetimos, na Bíblia diz tal coisa, na Bíblia diz tal outra coisa. E às vezes são coisas que até não têm importância. Mas às vezes são coisas muito sérias. Às vezes são coisas sem valor. Elias subiu ao céu num carro de fogo. Não subiu. Não diz tal coisa na Escritura, nunca disse. Vai lá para casa e leia. Mas não diz. Mas isso é um erro. Até desenha nos livros dos Comical, não é? Elias no carro de fogo. Era Hot Wheels, porque tinha fire. Não foi. Na Bíblia não fala tal coisa. Tem outras assim que a gente diz, mas é isso, pequenos erros. A gente fica a apontar o erro. Vá para casa e veja se Elias subiu ao céu num carro de fogo.
Mas isso são pequenas coisas. Mas às vezes coisas grandes. Quanto boné se vendeu aí, quantas t-shirts se vendeu aí, a dizer, Jesus loves you. E a pessoa recebe a mensagem de que Jesus o ama. E é divulgado, é todo mundo. Jesus ama todo mundo. É isso que a Escritura diz. Diz que ama os seus. E o que é que ele faz com o ímpio? Ele abomina, odeia o ímpio e as suas ações. E o ímpio que não se converte, que não se arrepende, ele vai julgar no lago de fogo e enxofre. Isso é morte. Isso é ira de Deus aplicada. Se você ama uma coisa, você odeia outra, gente. Está comigo ou não? Quem aqui ama o calor? Ama o calor? Tem pelo menos um. Um só? Ok, então os outros todos estão comigo. Aleluia. Frio. Se você gosta do calor, você fica chateado quando está frio, né? Yes. Ou gosta de calor ou gosta de frio. Yes. I agree. Se Deus ama o que é justo e ama o santo, Ele abomina o ímpio e a impiedade. É fácil. Ou não? Está comigo ou não? Você ou ama as duas coisas? Eu amo o frio e amo o calor. Você é doido. Só pode ser doido. Quando nós dizemos que amamos uma coisa, automaticamente a gente odeia a outra. Quanta gente já foi enganada? Se ele me ama, está tudo bem comigo. Ele vai me amar de qualquer jeito, porque ele me ama de qualquer maneira. A gente ele fala assim, Deus ama-te de qualquer maneira. Como tu és. Então, que a mim ele converteu. A mim porque me amou como eu era e ele me transformou para eu ser agradável a ele. Foi assim consigo? Ou você continua do jeito que está? Deus te amou, te arrancou de uma sala de carne da morte, te deu uma nova vida e te fez que é agradável a ele. Você continua igual? Não. E nós vivemos numa anestesia, irmãos. Está todo mundo ok. Está todo mundo contente. Ninguém se levanta, ninguém fica revoltado, porque estamos mergulhados numa profunda destruição, sem conseguirmos abrir os nossos olhos e vermos o que está a passar na realidade. A palavra de Deus é sabedoria e vida. Nós precisamos voltar para as Escrituras e olhar e pedir a Deus que abra os nossos olhos e nos faça compreender o que está a acontecer. O estado deplorável em que se encontrava o povo de Deus. Destruição completa no versículo 4. Despertamento para a realidade no versículo 5. O inimigo prevaleceu sobre o povo de Deus, 6 e 7. O Supremo Tribunal, neste país, há uns 3 anos atrás, prevaleceu sobre o povo de Deus ao aprovar o casamento homossexual neste país. Veja como você quiser, o inimigo prevaleceu sobre o povo de Deus. Foi aprovado nas nossas barbas, nós fizemos nada. O inimigo continua prevalecendo sobre o povo de Deus. Percebe porque é que Deus está a mostrar ao povo a posição em que ele está? Percebe o que eu estou a tentar fazer com esta mensagem? Eu estou a tentar que nós aqui, nesta noite, despertemos para a situação em que nós estamos. E fiquemos descontentes com isso. A partir do versículo 13, para a semana, vamos analisar o que é que Deus disse ao povo que tinha que fazer ou que nós temos que fazer aqui. Hoje estamos a perceber a realidade em que nós vivemos. Você olha para a igreja do primeiro século e você concordou comigo a semana passada que era uma só igreja. Amém? Todos concordaram comigo que era uma só igreja. Eu disse assim, quem discordar no final pode falar comigo. Até hoje ninguém veio. Então você concordou comigo. É uma só igreja. Você olha para a igreja de Atos, eles morriam pela causa do Evangelho, eles ficavam felizes por ser perseguidos. A gente não quer nem uma dor de barriga. A gente não quer nem uma dor de dentro. Acontece uma coisa qualquer, a gente já joga a toalha. Não dá. Faz falta uma coisa, é muito pesado. Não sei. Vamos não sei o quê, já não dá. Mas a gente concorda que era uma só igreja. Não dá para perceber, irmãos, não dá para perceber que a realidade da nossa igreja hoje aqui, ela é completamente diferente da realidade da igreja da Antioquia. Olhe para as Escrituras. Mas não dá para perceber que é uma coisa diferente. Não dá para perceber que alguma coisa não está bem. E não foi Deus. Deus mudou. Não. Você já percebeu como é popular, irmãos? Dizer-se que os sinais dos apóstolos não é para acontecer hoje? Você já percebeu quão popular isso se torna? E às vezes nós temos uma tendência para gostar dessa ideia? Não, os sinais e os milagres não é para os nossos dias. Aconteceu naquela época e não é para acontecer hoje. Sabe porque a gente gosta tanto dessa história? Às vezes até dá jeito. Sabe porque a gente gosta disso?
A gente diz que a desculpa que nós arranjamos para essa história, a tal da anestesia, que de vez em quando nos leva para umas desculpas, é porque os pentecostais fazem muitas asneiras e fazem coisas muito idiotas. E então a gente quer sair dessa história, mais vale então não crer em nada. Mas não é o que a Escritura nos ensina, irmãos. A razão pela qual não acontece hoje milagres são fabricados. Fabricados. Já vi. Muitos milagres são fabricados. Porquê? Porque temos falta, ausência de quebrantamento. E a primeira coisa que precisamos é de enfrentar a realidade. Nós estamos diferente da igreja do primeiro século. E a solução não é o cessacionismo, não é dizer que os milagres não é para hoje. E a solução não é acusar os neopentecostais. O primeiro passo é analisarmos e dizermos: nós estamos em falta, ó Deus. Nós estamos em falta, ó Deus. Nós estamos a viver uma miséria. Nós vivemos um cristianismo muito raso, irmãos. Muito raso. Deus tem muito mais do que isto que nós vivemos. Deus quer agir em nós com o seu poder. Ele quer nos despertar e nos levar mais além. Ele quer fazer em nós o que fez na igreja do primeiro século. Mas se nós continuarmos contentes com o nosso ramo-ramozinho, a nossa coisinha do dia-a-dia, nós estamos a perder muito. Nós estamos a perder muito. A alegria do povo de Deus se foi. E é assim que eu vejo, irmãos. Eu não estou a dizer que você não passa por dificuldades, você não passa por tristezas, e não é ok você estar triste, e não é ok você estar preocupado, e não é ok você estar aflito. O que não é ok é viver uma vida miserável. Entenda uma coisa, você passa por dificuldade, não dá para rir, gente. Você está com problemas, não dá para estar contente. Eu não falei isso. Às vezes eu prego estas coisas, mas fico com medo, porque o irmão fica com dificuldade de dizer que está triste. Não tenho dificuldade de dizer que está triste, porque entristeço muitas vezes. Muitas vezes. Acontecem situações que me deixam muito triste. Mas não diz a palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força? Então é ok estar triste. É ok sentir um momento de tristeza. Não é ok viver numa miséria. Deus não nos chamou para viver numa miséria. É incrível, irmãos, que às vezes a gente está assim triste e tal, suado. E não é que vem um ímpio consolar a gente. Eu, quando isso me acontece, irmãos, eu fico like, uau. O galo cantou. Lembra de Pedro? Lembra que o galo cantou? Quando ele negou? Quando vem um ímpio consolar-me, o galo canta. Eles não, uau. Ao que eu cheguei, gente. Sabe o que já vi crente fazer? E se lamentar no ombro de um ímpio. Eu já vi. Já vi. Espero que não tenha acontecido com nenhum de vocês. A alegria do povo se foi, versículo 8 a 10. Lamentações, sacerdotes entristecidos, os lavradores envergonhados e os vinhateiros gemem. E é assim que eu vejo a igreja de Cristo Jesus hoje, o povo de Deus. Eu não estou a falar daqueles que não são povo. Eu estou a falar do povo de Deus. Vejo um povo de Deus sem alegria, sem motivação. Está a falar assim, pastor, você disse assim na nossa igreja, assim tanto? Não, mas queria ver mais ânimo, queria ver mais alegria, queria ver mais entusiasmo. E queria que nós começássemos a reparar que nós estamos longe de ser aquilo que Deus se propôs para nós sermos. E eu só estou a mostrar o estado em que está o mundo e como o mundo vai influenciar a igreja, gente. Politicamente correto, você não pode dizer o que você pensa. Chegam a falar sobre ele e dizem que você não pode. Não pode porque só você está a ser mal educado. Não importa se você ofendeu a Deus, não pode ofender o mundo. Você não pode ofender o vizinho. Ofender a Deus é ok. O vizinho está a falar mal de Deus, você não pode dizer cala a boca, ó ímpio. Porque isso é má educação. Mas deixar que o ímpio ofenda o seu Deus é ok. Você não acha que está qualquer coisa errada, irmãos? Eu queria ver alguém chegar à beira de Pedro e dizer a Pedro que o gêniozinho que Pedro tinha. Chegar à beira de Pedro e dizer que Deus não existe. Mas se a gente quiser, pega assim o João. O João era mais meio, não é? O João era o apóstolo do amor, porque ele dizia meus filhinhos. Assim mais meiguinho, não é? E eles é capaz de ir. Acho. O que é que aconteceu com o João lá na ilha que ele foi exilado em Patmos? Entre as feras? Porque tem amor de Deus não significa que não é valente, gente. Nada o derrubou. Deus permitiu, o levou para aquela ilha, onde ele foi exilado, para lhe revelar a sua glória. E ele deve ter pensado, Deus, para que isto tudo? Não tem ninguém para eu contar. As feras não me querem ouvir. E não chegou a nós hoje? Mas a gente diz, eu vivo pela fé, não vivo por vista. Então viva pela fé.
Creia no que Deus vai fazer. Especialmente no ponto de irmãos. É aquilo que eu queria que você mais analisasse a sua vida, irmãos. Você tem alegria e vive cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Você acha que você é um Pedro na sua geração? Na sua vizinhança você é conhecido como Pedro, como João, como Paulo? Se eu pusesse uma arma na cabeça, você não negava o seu mestre? Até a televisão na nossa frente nos faz negar o mestre, quanto mais uma arma na cabeça. A gente chega em casa, está lá o programa mais ridículo. E a gente fica sentado em frente à televisão. Se entra no seu carro, liga o seu rádio, está lá uma música qualquer, imbecil, uma idiotice qualquer. E você fica a escutar. E a cantarolar. Eu não nego Jesus, nem que me ponha uma arma na cabeça. Penso 2 vezes que a gente nega em tantas outras coisas. Entra numa roda de uma conversa e alguém está a falar uma besteira qualquer contra Deus e a gente fica calado. Eu não concordei, mas também não discordou. Mas depois pega naquele versículo e diz: eu não me sento na roda dos escarnecedores. Você está a pensar que é no bar. Que a gente acha que a roda dos escarnecedores é só no bar. Ou, nós para o pior, não é? Porque o bar também. Eu não vou no gogô. Lá é que é a roda dos escarnecedores. A roda dos escarnecedores é todo o local onde você está e falam mal de Deus e falam contra o Evangelho e você fica calado. Então você está sentado na roda dos escarnecedores. No grupinho do WhatsApp, no grupinho do Facebook, que a gente está. Como o outro, né, que voltou à igreja 6 meses depois a cumprir serviço militar, o pastor deu uma oportunidade para falar e ele disse: irmãos, eu estou muito feliz que em 6 meses que estive a cumprir serviço militar ninguém deu conta que eu era crente. Eu só estava deplorável. Que se você não gritar bem alto, eu sou um cristão, ninguém deu conta. O Espírito Santo habita em nós, o poder sobrenatural de Deus habita em nós. E a gente entra num local e passa e é igual a todo mundo. Amados, não tem qualquer coisa errada connosco. Onde a igreja do primeiro século chegava, eles eram conhecidos. Tem uma indicação da Escritura que diz assim: aqueles que amotinaram o mundo chegaram até aqui. O mundo. Por onde passava a igreja era um alvoroço. Aqueles que tinham de salvar, salvavam-se, e os outros rejeitavam. E a gente está num local, fala do Evangelho, todo mundo acha que nice, é uma pessoa muito nice, aquela pessoa é uma pessoa muito nice. It's a very nice guy. Everybody loves him. Não parece que isso seja assim. E vivemos anestesiados por uma ideia assim. E parece que vivemos felizes, parece que estamos bem. Enganados, completamente enganados. Você sabe que o elefante, sabe o elefante no circo? Todo mundo sabe esta, né? O elefante no circo, no zoológico, tem uma correntinha, né? Já percebeu isso? Já viu o tamanho do bicho e o tamanho da corrente? Isto é verdade, tudo que eu disse até agora é verdade, mas quero dizer, esta figura não às vezes eu faço brincadeiras, esta figura é uma figura real. Eles põem uma corrente pequeninha no pé do elefante. Você já reparou o tamanho do bicho e o tamanho da corrente? Acham que o bicho conseguia libertar-se daquilo? Isto é verdade, pesquise. Sabe o que é? E ele acha que não consegue. Porque quando ele é pequeno, é-lhe posto uma corrente que realmente ele não consegue se libertar. Mas quando ele cresce, ele é muito mais forte do que a corrente. Mas a corrente fica a mesma. Mesmo tamanho, sabia? Porque quando ele puxa e sente, ele não puxa mais, porque ele acha que não consegue partir. É por isso que o elefante tem aquela correntezinha ali. Nós vivemos assim muitas vezes. Completamente enganados, iludidos. Não, tudo está bem, eu estou bem aqui, eu estou bem. Ele fala com o cristão, está tudo bem, tudo bem. Uma miséria espiritual, mas está bem. Um sufoco terrível. Glória a Deus não é manifesta, não percebe a presença de Deus em lado nenhum. Eu digo, está tudo bem, está com a corrente. Acha que está. Não deu conta. Satanás agarrou a sua perna, agarrou com uma correntezinha que você pode se libertar em nome de Jesus. Satanás te agarrou com uma correntezinha que não presta. A correntezinha de qualquer coisita que não presta. Que você pode se libertar em nome de Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Nada separou a igreja primitiva do objetivo para o qual eles foram chamados. Todo o povo de Deus precisa ser chamado à realidade. Através dos profetas do Senhor, a palavra de Deus tem de ser anunciada
A realidade dos nossos dias é que o inimigo tem prevalecido sobre a igreja. A palavra de Deus nos diz que o oposto deveria acontecer. A igreja não causa impacto algum no mundo. Deixa-me só dizer isto. Deixa-me só para aqui agora. A igreja não causa nenhum impacto no mundo. O jogo de futebol que acontece no MetLife, o Brasil jogou aí recentemente contra não sei quem. Da Alemanha? Não sei. Jogou aí recentemente. Não faz quanto é que não sabe, todo mundo sabe. Jogou aí agora uma sexta-feira destas. Estados Unidos. Os Estados Unidos, é legal. Tem um que é corajoso e diz que sabe. Jogou aí contra os Estados Unidos. Eu não sabia que tinha sido os Estados Unidos. Jogou contra os Estados Unidos. Todo mundo, né? Põe no Facebook, dá uma confusão. Todo mundo sabe, no mundo tem gente. Né? O culto. Nós prestamos um culto ao Deus soberano, a glória de Deus desce. A palavra de Deus é proclamada. Ninguém deu conta. Este fim de semana tivemos uma bênção excelente, uma conferência fantástica, extraordinária. Não saiu no jornal. Você acha que tem qualquer coisa errada? Os crentes juntam-se para ouvir a palavra de Deus. O Juliano até brincou e disse que eles estavam. Não, ele disse que tanta palavra, eu disse até tão como overdose, não é? Porque é tanta palavra de Deus seguida que não estão habituados. Não estávamos a referir a nós aqui. Private joke. Não aconteceu nada. Não saem nas notícias. Não acontece nada. Mas é Deus que fala, não é, irmãos? Se eu que estou a falar aqui esta noite, é Deus. Mas eu estou a fazer perceber que tem uma coisa errada. A palavra de Deus está a ser proclamada aqui e acontece nada. Espero que aconteça nos corações e nas almas. Tem que acontecer. Mas aparentemente não acontece nada. E o Trump faz um tweet daqui a pouco. Pá, CNN. Não tem alguma coisa errada. A palavra de Deus nos diz que o oposto deveria acontecer. A igreja não causa impacto algum no mundo. Parecemos adormecidos. O poder de Deus no meio da sua igreja não é visível. O pecado faz parte do nosso cotidiano e nos parece normal. Poucas almas são salvas. O Evangelho está diluído. E o povo de Deus assiste a tudo isto passivamente. Não reage. Parece ter perdido a alegria da salvação. O gozo em Cristo tem sido substituído por tantas outras coisas. A miséria tem chegado à igreja do Senhor. E o primeiro passo para a restauração é reconhecermos o que está a acontecer. Amados, eu creio que nesta série de mensagens Deus nos vai despertar. O meu desejo é que Deus nos desperte e faça responder a sua glória sobre nós. E que aquilo que foi no início na igreja do primeiro século aconteça aqui. Deus nos leve a um ponto de glória manifesta, suprema, absoluta, como nunca viste antes. E eu creio numa igreja assim hoje. Eu creio nisto. O primeiro passo que Deus faz quando trata com o seu povo é o que Deus está a fazer connosco hoje. Não é comigo, irmãos, é connosco. Não é eu a fazer, é Deus a fazer. É chamar-nos à realidade e mostrar-nos onde nós estamos. Porque enquanto nós não virmos onde estamos, nós não vamos aceitar o que o versículo 13 começa a fazer. O meu desejo, irmãos, é que Deus esta semana trabalhe na sua vida. Até a próxima terça-feira. E eu faça analisar estas coisas. E você reconheça. Em vez de fazer um altar call, vamos orar juntos, venha aqui à frente, bata com a mão no peito, faça não sei o quê, repeat after me. Você vá para casa e repeat after God. E diga, Deus tem misericórdia de mim. E repita após a palavra de Deus pregada. É isso que eu quis dizer, tá? Você possa repetir. E possa dizer, Deus, tudo está aqui. O gafanhoto chegou à tua igreja, destruiu, passou um gafanhoto bem o outro. Passei porque eu não dei nem nomes dos gafanhotos, nem fiquei a gastar muito tempo nisso. Porque com o meu interesse, irmãos, aqui, não que não pode ter uma explicação, cada um dos gafanhotos é isto, é aquilo, representa um império, tal, não representa escatologicamente o que irá acontecer. Não estou a dizer que não é. Eu só estou a querer te chamar a atenção, irmãos, que eu tenho a certeza, quando Pedro pregou, naquele dia, ele não estava interessado com aquilo que era escatológico. Não que não seja importante, entenda por favor, não que não seja importante, é a palavra de Deus. Mas ele estava a chamar o povo e a comparar os dias da igreja, os dias do povo de Israel, com os dias do profeta João. Que Deus nos tenha feito ver e nos tenha feito analisar. E para a semana, se o Senhor nos permitir assim, aqui estaremos
para ver o que a resposta Deus exige, o que é que Deus quer que a gente faça mediante esta situação. Oremos. Pai, Deus, nesta noite o meu pedido é que Tu chames cada um de nós a esta realidade e nos faças ver onde nós estamos, o estado em que nós estamos. Nos abras o entendimento e nos faças crer. Não nos deixes ficar na escuridão. Desperta-nos, ó Pai, contente connosco. Leva-nos, Pai, em paz aos nossos lares. Mas contente connosco. Contente toda a noite, se necessário for. Contente toda a semana, se necessário for. Mas não nos deixes ficar passivos àquilo que está a acontecer à nossa volta. Que está a acontecer em nós. Que nós parecemos adormecidos. Bem dizemos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.